Olá! Hoje nós vamos abordar um momento que para muitos é sinônimo de tensão, a hora de implantar uma nova versão de uma aplicação Laravel. O nosso objetivo aqui é transformar essa tarefa, muitas vezes manual e incerta, em um processo totalmente automatizado, seguro e, acima de tudo, confiável. Para isso, vamos usar uma ferramenta poderosíssima, o GitHub Actions. Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que a gente transforma aquele momento de apreensão em algo trivial? Porque, sejamos honestos, quem nunca passou por um deploy manual que deu errado? Um comando esquecido, um arquivo que não subiu e, de repente, o site está fora do ar. A ideia é acabar com esse estresse. E a boa notícia é que a solução está bem ali, onde o nosso código já vive, no GitHub. Nós vamos usar o GitHub Actions para criar o que chamamos de um pipeline de implantação. Pense nisso como uma esteira de produção. A gente empurra o código novo com o Git Push e essa esteira executa passo a passo todas as tarefas de forma idêntica e sem erros, sempre. Para montar essa nossa esteira, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos preparar a fundação, o nosso ambiente. Depois, vamos criar a chave segura que permite a comunicação. Em seguida, vamos escrever o script com as tarefas que o servidor vai executar. O quarto passo é criar o cérebro de tudo, o workflow do GitHub. E por fim, claro, vamos testar e dar uma olhada em alguns pontos de segurança. Bom, vamos começar. E como em qualquer boa construção, tudo começa pela fundação. Antes de pensarmos em automação, a gente precisa ter certeza de que o nosso terreno, o nosso ambiente de trabalho, está perfeitamente preparado. Vamos então fazer uma pequena lista de verificação. O que precisamos ter em mãos? Bom, obviamente o nosso projeto Laravel já no repositório do GitHub. O destino dele será um servidor Linux, um VPS, por exemplo. Nesse servidor é fundamental que a gente já tenha o básico funcionando: PHP, Composer e Git. E o mais importante de tudo, o acesso via SSH, que vai ser a nossa porta de entrada segura para a automação. Certo, com a fundação no lugar, vamos ao nosso primeiro passo prático. E este é talvez o mais importante de todos. Nós vamos criar um canal de comunicação seguro e confiável entre o GitHub e o nosso servidor. É aqui que a gente estabelece a base da confiança para todo o processo. O que vamos gerar é um par de chaves, uma pública e uma privada. Funciona assim: a chave pública é como uma fechadura que a gente vai instalar no nosso servidor. A chave privada, por outro lado, é a chave que abre essa fechadura. Ela ficará com o GitHub, permitindo que ele acesse o servidor sem precisar de senha. Então, lá no terminal do seu servidor, você vai executar este comando. Vamos entender. O "-t ed2559 especifica o tipo de algoritmo. Nós escolhemos este porque ele é mais moderno, rápido e considerado mais seguro que algoritmos mais antigos como o RSA. O e-mail no final é só um comentário, uma etiqueta para ajudar a identificar essa chave no futuro. Ótimo, com a chave gerada, precisamos fazer duas coisas. O primeiro comando pega a nossa chave pública, a fechadura, e a adiciona na lista de chaves autorizadas a acessar o servidor. O segundo comando é sobre segurança. Ele ajusta as permissões desse arquivo para que apenas o seu usuário possa ler e escrever nele. Fundamental. Agora vem a parte delicada, a chave privada. Pense nela como a chave mestra do sistema. Ela nunca, em hipótese alguma, deve ser exposta publicamente. Nós vamos copiá-la com cuidado para guardá-la em um lugar seguro dentro do GitHub, uma espécie de cofre digital chamado Secret. Para pegar o conteúdo dessa chave, use este comando. Ele simplesmente vai mostrar todo o texto da chave privada na sua tela. Você vai selecionar e copiar tudo, desde o início que diz --begin OpenSSH Private Key até o finalzinho --end OpenSSH Private Key. Com a chave copiada, a gente volta para a página do nosso repositório no GitHub. Lá o caminho é simples. Vá em Settings, depois em Secrets and Variables e Actions. É crucial que você nomeie o segredo exatamente como SSH_Private Key. É esse o nome que o nosso script de automação vai procurar depois. Aí é só colar o conteúdo da chave, salvar, e o GitHub cuida de mantê-la segura. Perfeito! A nossa ponte segura entre o GitHub e o servidor está pronta. Agora a gente precisa dizer ao servidor o que ele deve fazer toda vez que o GitHub se conectar. E faremos isso com um script de deploy, que nada mais é do que uma lista de tarefas a serem executadas. E aqui está o coração da nossa automação. Vamos analisar linha por linha. Primeiro, navegamos até a pasta do projeto. Depois, um Git pull para baixar a versão mais recente do código. Em seguida, o Composer install,
para atualizar as dependências. O PHP Artisan Migrate atualiza o banco de dados. E, por fim, os comandos de cache para otimizar a aplicação e deixá-la mais rápida. São exatamente os passos que faríamos manualmente, mas agora estão todos registrados aqui. Um detalhe importante, quando criamos um arquivo de texto, por padrão, o sistema não o considera um programa. Ele não tem permissão para ser executado. Então, nós precisamos, de forma explícita, dar essa permissão a ele. E o comando para isso é bem simples, chmod mais x. O chmod significa change mode, ou mudar modo, e o mais x adiciona a permissão de execução. Com esse único comando, nosso arquivo de texto se transforma num script que o sistema pode rodar. Muito bem, nós já temos a ponte de comunicação e a lista de tarefas. Agora, falta o maestro para reger essa orquestra. Esse maestro é o arquivo de workflow do GitHub. É um arquivo de configuração que fica dentro do nosso projeto e diz ao GitHub quando e como executar a nossa automação. Esse arquivo, escrito em formato YAML, é o cérebro de tudo. Vamos dissecá-lo. Na seção On, a gente define o gatilho. No nosso caso, a automação será disparada on push, ou seja, a cada push na branch main. Dentro de Jobs, definimos os passos. O Actions/Checkout baixa o código para o ambiente de execução. E o passo mais importante é o Appleboy SSA Action. É aqui que usamos os segredos que criamos, o host, o usuário e a nossa chave privada, para conectar no servidor. E por fim, na seção Script, a gente simplesmente manda ele executar o nosso deploy.sh que está lá no servidor. É uma receita, passo a passo. Para que aquele workflow funcione, ele precisa saber para onde se conectar. Então, da mesma forma que fizemos com a chave privada, voltamos lá na área de segredos do GitHub para adicionar mais duas informações. VPS_host, que vai ser o endereço de IP do nosso servidor, e VPS_user, que é o nome de usuário para o login SSH. Com tudo devidamente configurado, chegamos ao momento da verdade. É hora de colocar a nossa automação à prova e, logo em seguida, revisar algumas boas práticas para garantir que o nosso sistema seja não apenas eficiente, mas também muito seguro. E como a gente testa? É a parte mais simples. Faz uma pequena alteração no seu código, qualquer coisa, e execute o git push para a branch main. Assim que fizer isso, vá para a aba Actions no seu repositório no GitHub. Você vai ver, em tempo real, a sua automação sendo iniciada e cada passo sendo executado. É a nossa esteira de produção em pleno funcionamento. E no final, a confirmação definitiva. Acesse seu site e veja a sua alteração no ar. A automação é fantástica, mas não podemos nos descuidar da segurança. Então, vamos lembrar de 3 pontos cruciais. Primeiro, ao criar sua chave SSH, você pode adicionar uma senha a ela. É uma camada extra de proteção. Segundo, garanta que as permissões do seu script de deploy são restritas. E terceiro, talvez o mais importante de todos, backups. Sempre faça um backup do banco de dados antes de rodar migrações, especialmente com /force. Isso não é negociável. E pronto. Aquele processo que era manual, propenso a erros e demorado foi substituído. A partir de agora, cada git push para sua branch principal vai resultar em uma implantação perfeita, sem intervenção humana. Isso traz consistência, confiabilidade e, claro, muita tranquilidade para o dia a dia. E com isso, nós concluímos. Mas veja, a automação é uma jornada contínua. Com o deploy resolvido, a pergunta que fica é: qual é o próximo gargalo que podemos eliminar? Será a execução automática de testes? A análise da qualidade do código? As possibilidades são muitas. Fica a reflexão: onde mais você pode aplicar esse poder da automação?